Então, pessoal, boa noite. Agora eu já comecei a gravar, vocês estão vendo minha tela, esse íconezinho aqui embaixo diz que eu já estou gravando. E essa aula aqui, apesar de algumas pessoas já terem assistido algumas aulas e tudo, eu vou assumir que essa é a primeira aula de vocês. Então, eu vou passar todas as informações, assumindo que é zero do zero. Ninguém precisa ter um pré-conhecimento de nada. Então, eu não sei programar nada. Não tem problema. Aqui eu estou assumindo que todo mundo está no mesmo nível, que é o nível de não saber nada. Então eu tenho um conhecimento, eu já sei programar em alguma coisa, beleza. Isso vai te ajudar a assistir às aulas, claro. Mas não é requisito saber, não. Quando você está no segundo módulo, aí é requisito que você tenha aprendido do módulo 1. Mas como está no módulo 1, requisito é simplesmente que você tenha ensino médio. Tá? É a única restrição aqui para poder assistir às aulas, tá bom? Então é o seguinte, nossa primeira aula, essa aula 00 aqui, é mais para fazer uma apresentação para vocês, mostrar como que funciona, os recursos, falar o que eu vou usar ao longo das disciplinas, o que é obrigatório, o que não é, a questão da presença, monitor, os formulários de avaliação, são essas coisas, tá? Então, não espere nenhuma atividade nesse momento, não. Porque quem assistiu a aula hoje, o Charles estava lá, o Leandro saiu logo em seguida, mas ele chegou a pegar o início da aula e tudo. Ali eu já estava na segunda aula da turma do diurno. Tá? Então, não fiquem esperando que tenha alguma coisa no final dessa aula aqui para poder fazer com relação à atividade, que não. Essa primeira aula é de apresentação. Mas eu acho que essa aula é muito importante. Porque aqui é onde eu vou falar as coisas que não vão ser faladas nos outros vídeos. Óbvio, né? Eu não vou ficar fazendo introdução da disciplina em todas as aulas. E vou falar alguma coisa também com relação ao fato de que nós temos menos aulas online do que nós teríamos presencialmente. Então, as nossas aulas síncronas elas vão ser utilizadas mais para a gente tirar dúvida, reforçar o conteúdo e tudo, do que propriamente dito passar matéria. Então, vou começar mostrando aqui o ambiente para vocês e tudo aqui, fazer uma apresentaçãozinha. Vocês vão ver que no slide está escrito Introdução à Programação. A disciplina de vocês é Introdução à Informática, dá uma introdução à programação. Porque vocês têm uma versão mais simplificada do que a disciplina de Introdução à Programação. Se a gente fosse falar do ponto de vista de número de aulas, tempo e tudo, que com essa coisa da pandemia foi um pouquinho modificado, né? Mas assim, eles têm essa disciplina, teriam, né, essa disciplina ao longo do ano inteiro. E 2 aulas por semana. Então eles teriam tempo para poder reforçar mais o conteúdo, para treinar mais. Então essa disciplina ela tem um pouco mais de exigência no curso diurno. Apesar de o conteúdo ser o mesmo do noturno, do subsequente, é como se vocês tivessem menos tempo para poder ver o mesmo conteúdo. Então, ele é um pouquinho reduzido, não reduzido no sentido de conteúdo, mas reduzido no sentido de o tanto que a gente aperta. Tá? Então, vocês vão usar mais dessa disciplina, mais na parte prática, módulo 2, módulo 3, então, nem se fala. Essa primeira parte é bem de introdução mesmo à programação, como se vocês tivessem 6 meses para poder fazer essa introdução, que eles têm um ano inteiro para fazer. Né? Então, até o tempo para assimilar o conteúdo é diferente. Eu falei agora no iniciozinho aqui, antes de começar a gravar, mas vou repetir agora. O que acontece? As aulas elas vão ser muito parecidas. Inclusive, o conteúdo gravado é a mesma aula. Tá? A parte síncrona é que muda, mas a parte gravada é a mesma.
e vocês vão passar na frente deles rapidamente. Em 2 semanas, o conteúdo de vocês já vai estar na frente dos alunos do diurno. Porém, todas as aulas, inclusive de outros anos, elas estão disponibilizadas no YouTube. Significa que vocês podem assistir as aulas de outros anos, as aulas deles, e eles podem assistir as aulas de vocês. Né? Não tem nada que é privado no meu canal, tá? Tudo é disponibilizado lá. Então, se você tiver um pouco em dócil, quer ver alguma coisa, quer ver o que eu já falei no passado e tudo, é só entrar lá no canal, que eu vou mostrar tudo daqui a pouco para vocês. Então, assim, cada um pode ir no seu ritmo, tranquilamente, não precisa ficar preocupado, principalmente quem nunca viu nada de programação. Estou falando o que aconteceu na outra turma. Eu posso usar alguns termos aqui que não, nunca escutei aquilo, aí fica perdido, mas não precisa preocupar. Vocês vão acostumar com os termos. Se tiver alguma coisa que eu falar, não, eu preciso saber agora o que é aquilo. Você me faz essa pergunta, eu explico, mas a intenção é que a gente comece do zero mesmo. Mas eu estou acompanhando aqui, eu já tenho algum conhecimento, essas primeiras aulas estão muito fáceis e tudo, eu quero já dar uma estudada no conteúdo para frente. Só dá um pulinho lá no canal que tem aula lá de outras disciplinas, inclusive. Bom? Não tem nenhum problema não, viu, gente? Nenhum problema. Eu estou assumindo que todo mundo que está aqui nunca viu nada de programação, que é o primeiro contato. Tem que saber usar um pouco o computador, isso é óbvio, né? Acho que foi o Charles que falou o negócio de ligar o computador, não foi? Ele mesmo. Mas assim, tem que saber usar um pouquinho o computador. Eu vou aprender, vou ensinar algumas ferramentas aqui. Você tem que saber o básicozinho, né? Então, não preocupa não. Tem que saber nada de programação não, mas tem que saber ligar, tem que saber instalar um programa, essas coisinhas tem sim. Então, vamos começar aqui. Eu vou passar esses slides. Vou falar primeiro as coisas que estão aqui nos slides, mais que é um guia, né, com um norte para a gente poder começar, e depois eu apresento para vocês o nosso ambiente, as ferramentas e por aí vai. Tá? Tranquilo? De boa. Beleza, então. Então vamos lá. Aqui está o nome da Virgínia, do João e o meu aqui, porque esses slides eles foram criados pela Virgínia e pelo João. Tá? Eu sempre falo isso aqui. Eu não sei se eu falo isso em todas as aulas, mas eu falo na primeira, que é para dar o crédito aos criadores do material. Eu dava aula de outras disciplinas, e aí na hora que apareceu essa disciplina, eles pegaram, e depois eu peguei a disciplina e estou aproveitando parte do material deles. Então o nome da Virgínia e do João aparecem aqui, o meu está por extenso, porque essa é a minha versão, eu faço alterações nos slides deles, eu tenho a fonte dos slides, então se alguma coisa eu acho que precisa ser passada de outra forma, ou alguma coisa que não está 100% do jeito que eu gosto de ensinar, eu faço a modificação nos slides. Tá? E aqui está escrito Introdução à Programação, que, como eu falei com vocês, a disciplina de Introdução à Informática é uma versão light, sem gordura, vamos dizer assim, da disciplina de Introdução à Programação. Então, ela não tem menos coisas, ela tem as mesmas coisas, mas ela é menos cobrada, vamos dizer assim. As coisas são menos apertadas, tá? Por causa do tempo de assimilar o conteúdo. Então, vamos lá. Então, olha só, o nosso objetivo aqui, que é programar, né, o curso é de desenvolvimento de sistemas com ênfase em programação de dispositivos móveis. Aí. Então, o que acontece? Nosso objetivo aqui principal é programar. Então, a gente precisa ver nossa definição aqui de programação. Do ponto de vista do Aurélio, o dicionário, o Michaelis é bem parecida a definição também, é a criação de um programa para computador. Quando a gente fala computador, é bem genérico. Tá? Isso aqui é uma definição de dicionário que vai dar todos os exemplos.
Mas a ideia e o objetivo principal do curso é que, na verdade, vocês não vão programar computadores, não, né? O objetivo final, aonde vocês estão mirando e onde vão chegar, é programar para celular, para dispositivos móveis, né? Tablet, celular, por aí vai. Mas do ponto de vista da definição de programação, que é o que a gente vai fazer aqui ao longo do curso, inclusive nessa disciplina, como ela é de introdução, vocês vão programar para computador, tá? Essa é a definição que a gente vai usar. Do ponto de vista de programador, é o processo de desenvolvimento de soluções computadorizadas. Dá uma frisada aqui, porque é o seguinte, eu andei tirando alguns slides que tinham coisas que eu achava que não precisavam ser faladas nesse momento, principalmente com a redução de número de aulas síncronas que nós temos. Mas o que acontece? Nós temos algumas motivações para programar. Em geral, é fazer com que o computador... Tá nos slides para frente, mas eu também tinha coisa para trás que eu tirei. Mas, em geral, é para a gente fazer coisa que a gente poderia fazer, tá? Porque o computador ele não vai fazer nada que você não possa fazer. Inclusive, ele é bem inferior à capacidade das coisas que ele pode fazer do que sua. Então, você consegue fazer muito mais coisas que ele. A questão é que ele consegue fazer rápido. Tá? Então, ele faz tarefas pequenas, porém muito rápido. E para que a gente programa um computador? Em geral, para fazer um trabalho que a gente não conseguiria fazer num tempo hábil, ou que você quer usar o seu esforço de tempo para que, enquanto ele está fazendo essa tarefa que você gastaria um tempo para ser feita, você vai fazer outra coisa. Tá? Então, é como se você paralelizasse suas tarefas. Então, eu vou gastar um tempinho agora programando ele para que depois ele gaste um tempão fazendo e eu vou fazer outra coisa. Então, não é que você não conseguiria fazer, mas a ideia é que você coloque o computador para fazer as coisas para você. Tá? Então, é o desenvolvimento de soluções computadorizadas, mas você poderia fazer essas soluções também. Inclusive, essa terceira bolinha aqui do pensador, processo de unir pequenos esforços de forma a alcançar a resolução do problema. Isso daqui é o que mais tem a ver com o que o computador faz. Tá? Eu acabei de comentar, falar de novo, mas é o seguinte, o que o computador efetivamente faz são micro tarefinhas. Tá? Ele só consegue fazer tarefas bem pequenininhas. Só que aí, esse conjunto de tarefas bem pequenininhas, feita de forma bem rápida, faz com que você resolva um problemão. Então, essa terceira bolinha aqui do pensador, que é onde você vai entrar, você é que vai pensar, você é que vai propor a solução para resolver um problema que, em geral, você tem, ou alguém que está te contratando, mas você quer que o computador faça isso para você. Então, você vai unir esses pequenos esforços dele, tá? As pouquíssimas coisas que ele faz para resolver esse problema. Então, isso daqui é a definição de programação de 3 olhares diferentes. Nós vamos ficar muito nessa questão de pensar aqui. Tá? Eu falo isso na sala de aula, agora infelizmente a gente só pode ter essas aulas virtuais aqui, mas na sala a coisa fica mais interativa e tudo. Mas o que acontece? Principalmente com programação, quando você passa um negócio, a pessoa ela já tem o hábito de chegar lá e já começa a dar dedada lá no computador e quer digitar e quer resolver o problema. Aquilo dali, para mim, é a pior maneira de começar sempre. Tá? Eu espero que com o passar do tempo vocês fiquem mais maduros com relação a isso e não faça isso de cara. Tá? Porque a primeira coisa que eu faço sempre que eu vou tentar resolver alguma coisa é pegar um papel, fazer um desenho, eu desenho super mal. Assim, vocês vão ver meus desenhos mal feitos na tela do computador, mas eles mal feitos no papel ou no quadro é um absurdo de tão mal feito que é. Você tem uma habilidade
Deus não me deu foi de desenhar. Mas eu sempre faço desenho, por incrível que pareça. Mesmo eles ficando horrorosos, eu acho que o primeiro passo meu é pegar e tentar desenhar o problema que eu estou tentando resolver. Tá? Eu divido em blocos. Então, assim, é o primeiro passo, tá? Que eu quero que vocês comecem a já ter isso na cabeça. Não é que o problema apareceu para você que você já vai sentar na frente do computador e tentar resolver, não. Primeiro pensa um pouquinho, sabe? Tenta ver, qual que é o problema, divide ele, sabe? Isso aqui eu vou tentar resolver assim, isso eu vou tentar resolver assim. Como que eu garanto que um determinado processo, um determinado passo meu está correto, sabe? Que eu posso dividir em passos. Então eu virei e falei assim, eu preciso garantir que esse aqui está correto para eu poder fazer esse. Então mesmo que eu não consiga fazer o primeiro, qual que é a garantia que eu tenho para eu começar a fazer da segunda parte? O que eu vou fornecer para eles? Tá? Então o primeiro passo aqui nosso é o passo de pensar. Tá? Senão, se a gente não começar pensando, a tendência é que vai dar tudo errado mesmo. Então vamos lá. Um exemplo aqui de programação. Para quem já viu, já trombou com isso em algum lugar na vida, isso aqui é do Sketch. Um ambientezinho para aprender a programar, mas muito básico, muito lúdico. Não cabe aqui para a gente, não. A gente pode começar com uma coisinha mais avançada. Mas é o seguinte, qual que seria o exemplo aqui para pegar o rato, o processo? Qual que seria a programação? Primeiro, então, o Wallace falando ali que fez o curso do Sketch. Então você já viu esse rato e já viu esse gato lá, né? Mas qual que é a ideia aqui? Seguinte, para esse gato pegar esse rato, a primeira coisa é que eu tenho que assumir algumas coisas que elas não estão aqui. Igual, por exemplo, se eu virar e falar assim, para eu poder pegar esse rato aqui, esse gato tem que andar até no rato e depois pegar. Inclusive é essa a solução que está aqui no slide. Mas primeira coisa, e se o gato começar a andar e o rato começar a andar também? Já muda. Entendeu? Então, assim, sempre que a gente vai propor uma solução, a gente também tem que ter em mente que a gente tem que ter algumas premissas, tem que assumir algumas coisas, porque não dá para fazer, em geral, solução que serve para tudo. Isso é uma falácia, né? Principalmente para quem está começando a programar, que acha que vai conseguir resolver tudo, que você vai chegar ali, vai sentar e vai fazer um programa que vai resolver todos os seus problemas. Em geral, não vai. Tá? Em geral, os programas eles são, muito pelo contrário, muito específicos, não muito gerais. Então, para que aquele programa ele seja específico, a pessoa que está desenvolvendo aquele programa ele tem que assumir algumas premissas. E a premissa aqui para esse primeiro exemplo de programação é que esse rato fica parado. Tá? Então, qual que seria o processo para esse gato pegar esse rato aqui? Então, o gato move, tá? Aqui é como se fosse discretos, né? Então, ele dá esse passo inteiro aqui, depois ele move de novo, e depois ele pega o rato. Tá? Então, é um exemplo simples que poderia ser feito lá no Sketch, assumindo que o rato fica parado. Tá? Então, só para a gente começar a já pensar nessa coisa de programação, que não tem alguma coisa que resolva. Igual o seu Gabriel fala assim, eu vou fazer esse negócio aqui que vai pegar esse rato. Mas se eu não discutir no início se o rato pode ou não andar, eu já tenho soluções completamente diferentes. Né? Porque vamos supor, aqui, só para poder modificar um pouco, que o meu processo de pegar o rato aqui seja traçar uma reta entre a minha posição e a posição do rato e andar nessa reta. Se no meio do processo de andar o rato sair do lugar, já não funciona. Então observe que já é uma solução um pouquinho mais elaborada do que a primeira, mas já tem falha se o rato anda.
Tá? Então, fiquem atentos a essas coisas. E, primeiro, quais as condições que eu tenho? O que eu tenho que assumir para começar a fazer meu programa? Tá? E vamos lá. O objetivo aqui do curso é ementa. Apresentar os fundamentos e conceitos básicos de programação de computadores. Aqui, como eu falei, nós vamos programar computadores mesmo. O foco do curso, final do módulo 3, vocês vão estar formados, desenvolvendo para dispositivos móveis. Mas agora, aqui no início, introdução à programação, a gente vai mexer com o computador. Até porque é um ambiente bem mais fácil e muito mais cheio de ferramentas do que um celular e tablet, por aí vai. Bom? E ensinar os alunos a pensar como programadores. Isso aqui eu sempre falo. Para quem assistir as outras aulas vai ver que eu sempre falo mesmo. Porque o que acontece? Eu não sei se eu já nasci com essa habilidade, né? Se eu fui doutrinado a ficar assim, se foram meus anos de programador, sabe? E aí quando eu me entendi por gente, eu já agia dessa forma. Mas eu vou tentar fazer com que vocês pensem como programadores. Por que eu estou falando isso aqui? Olha só, eu tenho quase 36 anos. Quando eu comecei a programar, eu tinha 11 ou 12, mais ou menos. Então eu tenho mais tempo de vida programando do que não programando. E por que eu estou falando isso aqui? É porque assim, qualquer tarefazinha mais básica que eu vá fazer na minha casa, é como se eu estivesse programando, assim, já virou uma loucura já. Então eu vou lavar vasilha, sabe, eu não consigo lavar um prato e depois lavar o copo e voltar no prato. Sabe, e depois pegar uma panela, e depois pegar um garfo, aquilo me enlouquece. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é já separar os itens todos que estão na pia em categoria. Então, junto todos os pratos, junto todas as panelas, junto os copos, junto os garfos, limpo, lavo a pia inteira e aí eu começo a lavar vasilha. E aí eu vou fazendo essas coisas, assim, nesse exemplo de lavar vasilha, mas assim, eu faço isso com quase toda coisa que eu vou fazer de tarefa, sabe? Então, tem um pouco desse pensamento aqui e eu vou tentar ajudar vocês a pensarem como programadores, porque eu acho que eu faço esse negócio assim muito natural, sabe? Igual eu falei, não sei se eu já nasci com essa habilidade aí, da mesma forma como eu não nasci com a de desenho, mas o fato é que isso é muito intuitivo para mim. Pensar, organizar as coisas, separar em classe, colocar as coisas em bloco, eu tenho facilidade, eu vou tentar ajudar vocês com isso. E o terceiro aqui, né, o objetivo da disciplina, é trabalhar os conceitos de programação na linguagem C. Vocês vão ver várias linguagens de programação, mas a gente vai começar aqui com a linguagem C. Eu acho a linguagem C muito fácil, tá? Muito, muito fácil. Desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. Porque ela tem umas armadilhazinhas que a pessoa que não sabe o que ela está fazendo cai fácil naquilo dali. Mas eu acho que é uma boa linguagem para começar, porque ela faz as coisas exatamente na ordem com que a gente pede para elas serem feitas. Tá? Então eu acho que é uma boa linguagem para começar. Existem controvérsias, vários cursos não começam com C, mas na escola, a grande maioria dos professores acha que é uma boa linguagem para começar, tanto é que a gente começa com ela. Tá bom? Vamos ver o que o Matheus está falando aqui. Atualmente no mercado, qual é a linguagem mais utilizada ou preferida pelas empresas para o desenvolvimento mobile? Então, o que acontece? Depende do que a empresa vai trabalhar, sabe? Porque, vamos supor que ela vai mexer com jogo, tá? Vamos supor que você está desenvolvendo mobile, mas é jogo. Então, se você está mexendo com o jogo, provavelmente você vai usar Unity. Tá? E o Unity, ele é um arcabouço cheio de coisas, né? Ele tem a parte de ferramentas, desenvolvimento, tudo, mas ele é um arcabouço ali. E você pode programar tanto em C# quanto em JavaScript. Tá? Então, assim, eu quero usar C#, você usa. Eu quero usar JavaScript, você usa. Eu quero misturar os dois.
Você pode, entendeu? Porque ele vai pegar aquilo dali, vai compilar, vai transformar num código dele lá, e aí ele consegue mapear para Android, ele consegue mapear para iOS e tudo, porque ele é como se fosse uma camada intermediária. Agora, vamos supor que você vai programar para Android, tá? Então, vou programar só para Android. Não estou interessado em iOS nem nada. Aí o que você vai fazer? Provavelmente você vai usar o Android Studio. Tá? E a linguagem do Android Studio é Java-like. O que quer dizer ser Java-like? Quer dizer que ela é parecida com Java. A sintaxe é de Java, só que ele tem toda a especificidade ali do Android. Mas você vai usar o Android Studio. Ah, então eu vou utilizar alguma coisa que mescle os dois. Talvez uma solução web. Tá? Então, assim, não existe nada ali que serve para todos os casos, não. Tá? Por isso que vocês vão ver um pouco de cada uma dos ambientes. Tá? Não precisa ficar preocupado com isso, não. Você vai ter uma base boa para trabalhar em qualquer empresa de desenvolvimento mobile. A gente não está focado aqui em nenhuma tecnologia específica, não. Eu falo assim, só vou trabalhar com iOS. Então eu saio formado para trabalhar com iOS. Não precisa preocupar com isso, não. Tá bom, Matheus? Vamos ver o Matheus escrevendo aqui. Enquanto ele escreve ali, eu vou continuar aqui. Então, nessa disciplina de introdução à informática, a gente vai utilizar linguagem C, tá bom? Não, beleza. Achei que era mais dúvida, mas não. Então é isso aqui que a gente vai usar para começar, tá bom? Vamos lá. Informações gerais, dividido em aulas práticas e teóricas. O que acontece? Na aula presencial, nós tínhamos os nossos ambientes lá de laboratório. Então, não era incomum que vocês tivessem uma aula teórica e aí você teria uma aula prática em seguida para poder colocar em prática, né, aquilo que você acabou de ver. Só que as nossas aulas práticas aqui, elas vão ser distribuídas, porque cada um vai fazer sua aula prática em casa. Não tem um momento aqui, igual da mesma forma que eu não posso cobrar de vocês a presença na aula síncrona, que eu vou falar daqui a pouco. Não assim, não que eu não possa cobrar, eu vou cobrar, né? Mas que eu não posso obrigar que vocês estejam aqui às terças-feiras, 7 horas. Como eu não posso cobrar isso, porque cada um tem uma coisa que impede ou não ele de estar aqui, eu também não posso dar uma atividade aqui, agora nós vamos fazer uma aula prática. Nesse momento, e todo mundo tem que estar disponível. Eu não tenho mais essa possibilidade, igual eu tinha na sala de aula. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter as aulas mais teóricas sendo gravadas. Tá? Vou falar também disso aqui. Nós teremos as nossas aulas síncronas aqui para eu fazer um reforço das aulas teóricas e para tirar dúvida. Mas as aulas práticas, propriamente dito, vão ser vocês, nas casas de vocês, fazendo as atividades. Porque não tem jeito mais da gente fazer aquilo que era bacana na sala de aula. Chegava lá e falava assim, cada um agora vai sentar no computador, vai fazer isso aí. Aí você está em dúvida, vai lá, levanta a mão, eu chego na mesa, ajudo. Eu não tenho mais essa possibilidade. Tá? Então, as nossas aulas elas vão ser mais ou menos assim. As teóricas em forma de vídeo e as práticas com vocês resolvendo as atividades em casa. E tem dúvida? Quer que resolva algum exercício? Quer que faça alguma coisa? Tranquilo, a gente faz isso, tá bom? Vamos lá, bibliografia. Muita gente tem dúvida, pergunta de livro, caderno, ainda mais quando a aula era presencial, a pessoa sempre perguntava se tinha que ter caderno. Qual que é a nossa bibliografia aqui? Os slides e as notas de aula aqui, os vídeos, essas coisas todas que eu disponibilizo no Classroom
que é o ambiente que eu vou mostrar para vocês. Alguns já devem ter entrado aí, olhado mais ou menos. O armazenamento é feito no Drive e as aulas disponibilizadas no YouTube. Mas é isso que você precisa. Eu não vou te pedir para que você faça uma pesquisa de tal coisa e traga para mim um exercício em cima daquela pesquisa. Tá? Eu não tenho esse hábito. Não é uma crítica aos professores que fazem isso, não. Tá? De inserir uma parte de pesquisa. É porque, para mim, vocês já vão ter que fazer isso naturalmente na hora de fazer os exercícios. Sabe? Ninguém tem que ficar com as coisas gravadas na cabeça. Mas você tem que entender como que procura, onde procura, quais são as fontes confiáveis. Tá? Então, essa parte de pesquisa durante a programação já é muito natural. Mas eu não vou pedir para vocês virem assim, pesquisem sobre o tópico tal, monte uma apresentação, grava um vídeo em casa com o celular e manda para mim. Não tem. Então, não tem essa coisa não. Então, tudo que você precisa, eu vou disponibilizar nos slides e nas aulas que eu dei aqui. Tá? Esse livro aqui, ó, Introdução à Programação, é uma referência de bibliografia. Você quer comprar? Eu tô doido para comprar um livro, porque eu adoro ter estante cheio de livro, esse negócio de Kindle eu ainda não me adaptei, eu não quero ter um item só lá na minha estante, eu quero ter 100 livros lá, eu quero ter aquela imagem bonita, eu vou fazer uma live, tem uma estante atrás cheia de livros e tudo que eu não tenho, vocês podem ver. Então, assim, a pessoa que quiser, compra o livro, mas não é obrigatório, não. E eu vou falar um pouco dessa terceira bolinha aqui, que é o livro C como Programar, do Deitel e Deitel. Tá? No livro, eu não sei se vem escrito Paul Deitel, não. Eu acho que vem escrito Deitel e Deitel. Tá? Quase certeza. Mas esses são os autores aqui, pai e filho. O que acontece? Posso usar o NetBeans para as atividades práticas? Pode. Pode. Tá? Estão em português, o Wallace. Para mim, os livros do Deitel, eles são excelentes. Tá? Só que eu tenho uma única crítica aos livros dele. Eu não posso falar de todos, eu posso falar os dois que eu já utilizei. Mas os dois eles têm o mesmo problema. É o seguinte, a partir do momento que você entendeu alguma coisa sobre aquilo que ele está falando, não é muito bem nítido a separação de onde você pode pular os exemplos dele. Então o que acontece? Ele está te ensinando a contar. Aí ele te ensina a contar com maçã. Aí você já aprendeu a contar, mesmo que ele tenha te dado o exemplo de maçã, ele vai te ensinar a contar com laranja. E depois ele vai te ensinar a contar banana. Só que você já entendeu lá na maçã. Você não está querendo ver mais exemplo de laranja e de banana. Acho difícil pular isso. Porque ele mistura. Talvez é uma forma didática, mas é uma forma didática que eu particularmente me sinto incomodado. Mas ele mistura coisas que você pode pular com coisas que você não pode pular. Então ele fica te amarrando ali. Você já aprendeu a contar, aí você vai ter que aprender a contar com laranja e você vai ter que aprender a contar com banana. Então, quando você já tem algum conhecimento, eu acho que o livro dele fica enfadonho, apesar de ser de excelente conteúdo, de excelente didática, ele explica muito bem. Tá? Você pode seguir as coisas dele e tudo. Mas na hora que você pega o jeito, vai pegando, o livro dele começa a ficar cansativo. Esse aqui menos, tá bom? Ele fica reforçando, entendeu? Não é que ele está errado, tá? Eu não estou falando que ele está errado, tanto é que eu estou falando que o livro dele é muito bom. Só que assim, às vezes, não há aquela necessidade de reforço. Tá? Nem todas as pessoas precisam da mesma quantidade de reforço. E não fica claro quando você pode pular aquele reforço. Então, é a minha crítica com relação ao livro. Tanto é que se você pega e compara os livros, vocês vão ver que os livros do Deitel, eles são assim, quase que sempre o dobro do livro dos outros, em número de páginas, tá? São grossões assim. E aí, será que é porque ele sempre ensina o dobro? Não, é porque eu acho que ele reforça muito. Tá? Mas assim, é obrigatório? Não é. Tá?
A primeira bolinha já é o suficiente para poder acompanhar. Agora, se você quiser ter uma referência, quiser ter um livro para olhar mais alguma coisa, são bons livros esses aqui, tá? Com os detalhes que eu acabei de falar sobre o livro do Deitel. Ah, não sei nada. Qual que eu compraria? Compraria do Deitel. Ah, eu já sei alguma coisinha e tudo, ou então eu sou uma pessoa que pega muito fácil as coisas, não gosto desse negócio de reforço, aí não. Aí pega o Danilo, entendeu? Não, é, não. Já perguntou, por acaso, Senhor... Ah, outra coisa do Senhor, eu vou falar isso depois, tá? Mas é assim, viu algum caso de disléxico ao entender o Deitel? Não. É melhor compreender. O que que acontece? Eu eu acho que ele explica bem, igual eu acabei de falar. Eu acho que ele explica bem, tá? Tão bem ou até melhor do que os outros. Eu só acho essa questão do reforço dele, que inclusive nem fui eu que usei essa palavra, alguém que usou ela aí, mas eu gostei da palavra. Acho que ele faz demais, tá? Só, só isso. Mas, eu não sei nada, 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 nada. São livros legais, tá? Dele. Então, não, mas o que que acontece, Jeane? Não necessariamente os reforços deles são os melhores para você. Entendeu? Eu não sou profissional da área para dizer assim, alguém que tem dislexia, qual que é o tipo de reforço, se é por quantidade, se é separando em pedaços, diminuindo, entendeu? Eu não vou dizer qual que é o melhor, eu estou falando da minha experiência própria. Talvez para você seja interessante muitas repetições, mas para outras pessoas talvez seja interessante não muitas repetições, mas que a coisa seja quebrada em pedaços menores. Então não precisa repetir nenhuma vez, mas não passa um tantão de coisa de uma vez. Entendeu? Então, assim, eu realmente vou ficar devendo, porque se eu me arriscar a dar alguma resposta desse tipo, eu posso estar falando mó bobagem, porque eu não tenho nenhum conhecimento a respeito. Tá? A Bruna perguntando ali, inclusive ela está offline, mas depois ela viu o vídeo. Vamos aprender o início de algoritmo e estrutura de dados? Sim. Não na aula de hoje, mas sim. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Já falei da nossa bibliografia. Avaliação. O número de pontos distribuídos, isso daqui é para o curso diurno, porque eu falei com vocês que o slide, o conteúdo é o mesmo. Né? Como você só tem um módulo, e eu tenho que distribuir os 100 pontos para vocês vão ver que a quantidade de trabalho e de aulas aqui dá 50, tá? Que é o mesmo que eu aplico para vocês. Vou aplicar para vocês. Então aqui, ó, no primeiro módulo, durante o diurno, tá? 15 e 15, então 50 50. Aí depois fica 15 e 20, depois vem 20 e 15. Então, metade dos pontos são exercícios e metade dos pontos trabalho, tá? É a mesma lógica que eu vou aplicar para vocês. Né? Se os livros estão disponíveis na biblioteca, eu tenho quase certeza que o do Deitel está lá. Eu não sei quantos exemplares tem não, mas eu acho que tem sim. Esse da Anitta não sei dizer. Mas tem outros livros de C, tá, João? Como eu disse. Isso aqui são só 2 exemplos. De repente, nenhum dos dois se encaixa bem para você. Livro é um negócio muito complicado, sabe? Porque não tem jeito de agradar todo mundo. Cada um aprende de um jeito, igual. A minha forma de aprendizado, ela é muito visual. Não significa que eu não leia o livro com os olhos, né? Que é visual. Mas o que acontece? Eu aprendo muito mais fácil vendo alguém fazer do que lendo sobre alguma coisa. Então, de repente, livro nem é uma boa forma de aprendizado para você, sabe? Igual da mesma forma que não é para mim. O cara chegou ali e tá dando a aula ali e tá ensinando a fazer o negócio, eu presto atenção e aquilo dali eu pego. Mas na hora que o negócio vira um tanto de palavras, aí eu já começo a não achar que é a melhor forma de aprendizado. Não tem jeito
de eu agradar todo mundo, tá? Mas o que é que eu costumo fazer? Já que essa aqui é uma aula de apresentação, e eu falo de forma presencial, e as coisas que eu falo de forma presencial não tem nenhuma razão para não falar online também, porque não tem nada de certo ou errado, é opinião minha. Daqui a pouco eu leio as mensagens, tá, gente? Mas é o seguinte, eu não costumo cobrar nada que eu teria sido punido no passado por não fazer. O que quer dizer essa frase minha aí que, sem explicação, ela fica bem difícil de entender? Eu detestava copiar as coisas. Tá? Detestava. E as disciplinas que eu mais me dei mal na vida, eu tive o pior resultado, foram justamente as disciplinas que eu tinha que ficar copiando as coisas. Então, assim, história, geografia, assim, não estou nem falando da forma de ensino de hoje, não. Estou falando como eu tive, como eu aprendo. Então, essas disciplinas que eu tinha que ficar copiando, eu só me dava mal, porque eu não consigo fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Ou eu estou aprendendo, vamos dizer assim, ou eu estou copiando. Eu não consigo fazer as duas. Então, como que eu aprendo? Tá? Eu presto atenção e depois que eu acabei de prestar atenção, eu não consigo fazer. Então, imediatamente que eu acabei de assistir a aula, eu não sei nada. Tá? Parece que o cara ficou 1 hora e 30 minutos falando em outra língua. E assim, não entendi nada que o cara estava falando. Mas, na verdade, eu estava entendendo. Só que eu ainda gasto um tempo para processar aquilo ali. E aí depois, na hora que eu paro e vou estudar, aí pode ter um texto, pode ter um livro, qualquer coisa para me ajudar, eu vou revendo aquela aula inteira do cara na minha cabeça. Então é assim que eu aprendo, observando. Copiando, não. E por que eu falei isso? Porque não precisa ter caderno agora, virtual muito menos, né? Mas eu não fazia isso na sala. Você aprende da forma que você quiser. Então, eu gosto de assistir o vídeo 2, 3, 4, assiste. Eu não gosto de participar das aulas simples, então não participe. Você está perdendo a oportunidade. Mas se não quiser, ele fala assim, eu gosto de assistir depois, gosto de assistir de madrugada. A hora que eu mais rendo é assistindo um vídeo 2 horas da manhã. Então eu não vou punir vocês por coisas que eu seria punido no passado por conta disso. Tá? Então, assim, não, não precisa esquentar a cabeça de ficar comprando livro, de ter que anotar as coisas e tudo, porque não é esse aqui o meu objetivo. Tá? Cada um tem uma forma de aprender. Eu estou interessado que todo mundo aprenda. Vou tentar fazer o meu melhor. A minha metodologia não vai funcionar para todo mundo. Tá? É por isso que eu gosto do feedback de vocês, porque eu tento sempre melhorar. Vou mostrar aqui as coisas da outra disciplina, só para vocês terem uma ideia. Mas é isso, vamos tentar fazer aqui o melhor e cada um no seu ritmo aí. Se tiver que assistir 2, 3 aulas, se tiver que tirar alguma dúvida, marcar monitoria, alguma coisa, a gente resolve isso aí. Giane, que falou o negócio da dislexia. Se você achar que alguma coisa aqui não está indo bacana, que precisa ser apresentada de outra forma, fala comigo, tá? Manda um comentário, alguma coisa, e a gente tenta resolver essas coisas. Precisa de livro? Igual eu já falei que não, o João perguntou da biblioteca, eu acabei de responder para ele com outras coisas também. Por que eu quis dizer isso? Porque, assim, livro, para mim, não é a minha melhor forma de aprendizado. Quando eu comecei a programar essas coisas, eu não tinha YouTube, essas coisas que tem hoje, então eu li bastante livro. Mas hoje eu posso dizer com toda a garantia que não é a melhor forma de aprendizado para mim. Tá? Então, se você quiser não usar nenhum livro, fique à vontade. Tá bom? Vamos ver aqui. Ó.
Professor, fiquei na dúvida, são 3 trimestres cada módulo? Não. Não. Aí eu... Ah, tá, assim, 3 módulos, né, no caso que eu tô falando. Mas ele não é 9 meses, não. Tá bom, Wallace? O curso de vocês é 1 ano e meio. Então, ele vai continuar durando 1 ano e meio. Então, não são 3 módulos de 3 meses e termina em 9 meses, não. Eu não tenho o calendário total, só posso falar das minhas aulas, mas as minhas aqui são 13 aulas. Inclusive, eu já até coloquei as datas lá, depois a gente olha isso com carinho. Mas não é 9 meses, não, tá bom? Vamos ver aqui. Como ocorrerá a distribuição do módulo? Então, isso daqui é porque eu ainda estava parado nesse slide aqui. Essas 3 divisões aqui, é as 3 divisões do diurno, porque eu estou usando o mesmo material, tá? Mas vocês vão fazer semana a semana, sem pausa. Tá bom? Então, como vocês vão fazer semana a semana, sem pausa, vocês vão ter 13 aulas síncronas, tá? E por volta de 20 aulas, depende de como que está o ritmo aqui, mas por volta de 20 aulas de conteúdo. Então, o que acontece? Tem semana que vocês vão ter menos atividades e tem semana que vocês vão ter mais atividades. Tá? Só para comparar com o diurno, para que vocês consigam entender. Tá? É porque a distribuição ela não é uniforme. É isso que eu quero explicar para vocês. Essa semana eles assistem a aula 2 e 3. Então eles têm atividade da aula 2 e 3. Semana passada eles tiveram só da atividade 1. Semana que vem eles vão ter da aula 4. Tá? Na outra semana já vai ser das 5 e das 6. Entendeu? Então, assim, varia um pouco, não é linear, não. Depende, igual, por exemplo, a aula 4, que é na hora que começa a programar em C, ela já precisa de um pouquinho mais de carinho, porque você está mudando completamente o ambiente ali, começando a programar, fazendo a coisa, ver, rodando. Então, ali você gasta um pouquinho mais de tempo. Tá? Não precisa preocupar, não. Jeane falando, né, da forma como ela aprende. Então, assim, cada um realmente tem uma forma, não precisa preocupar, não. Esse livro é o que tem um mosquito surfando ao lado de uma tartaruga na capa? Não, é o das formigas. Tá? O livro do Deitels das formigas. Esse aqui, ó. Ah, pô, essa daqui é a versão nova. Tem realmente uma tartaruga e um negócio. Que coisa, não? É verdade. Quando eu estudei tinha 2 formigas. Não tinha essa tartaruga aqui, não. Legal. Então, assim, né? Respondendo, sim, é esse daí mesmo. Vamos ver aqui. Nada melhor que um vídeo 2 vezes? Eu acho também. Eu assisto várias vezes. Sim, sim, pode ficar sossegado, viu, Alice? Alice perguntando aqui se eu vou orientar as aulas que precisamos assistir a cada aula síncrona. Sim, eu vou mostrar o ambiente aqui. Eu vou mostrar também o ambiente da turma de manhã, que ela já está um pouco mais populada, para que vocês consigam entender a dinâmica também. Tá? Como eles estão um beicinho na frente, também é fácil de usar eles como exemplo para que vocês consigam entender a dinâmica aqui, tá? Para as próximas aulas, assistam as aulas 2, 3 e 4. Estou com dificuldade para me organizar. Isso, tá? Exatamente. Vocês vão ver aqui. Tá? É desse jeito. Tá? Então, vamos lá. Então, a distribuição de pontos aqui para vocês. 50 pontos de exercício. Os exercícios estão sempre no final dos slides. Sempre, tá? E 50 pontos de trabalhos. Os exercícios dos slides, eles servem para que você fixe aquele conteúdo que eu acabei de passar. O trabalho, ele serve para que você una os conteúdos.
Então, o que acontece? Se você acabou de assistir uma aula sobre estrutura de repetição, o que vai acontecer? Os exercícios que estão no final dos slides, eles são de estrutura de repetição. Então, você já sabe que tem que usar a estrutura de repetição para resolver aquele problema. O trabalho, não. O trabalho, eu vou te dar um problema para que você resolva aquele problema e você vai ter que pensar qual o assunto que você já estudou que é melhor aplicar em cada situação. Então, os exercícios do final dos slides, eles são mais direcionados. Os trabalhos, menos. Então, o trabalho tem que pensar um pouquinho, tem que unir um assunto com o outro para poder resolver. Então, essa que é a ideia. Tá? Exercício final de slide, fixação daquele conteúdo que você acabou de ver. Trabalho é você pensar, resolver aquele problema unindo as coisas que vocês já assistiram. Então, trabalho individual ou em grupo? A maioria é individual. Tá? O trabalho final é em grupo. Beleza, Wallace? Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Esse curso não é um curso fácil. Deixa eu explicar aqui o porquê dessa coisa. Dessa palavra fácil aqui. Ele não necessariamente ele tem a ver com dificuldade. Mas é porque é o seguinte. Quando você chega no ensino médio, no caso de vocês que já concluíram o ensino médio, você vai assistir uma aula de matemática. A matemática ela é a continuação de 9 anos de matemática que você estudou. Você vai assistir uma aula de português, ela é a continuação de 9 anos de aula de português que você assistiu. Você vai assistir uma aula de geopolítica, por exemplo, ela é continuação daquele estudos sociais, daquela geografia, daquela história, tudo que você já está vendo ao longo desses anos todos, né? Você vai fazer uma aula, vai estudar física, química, é continuação daquelas ciências, aquela coisa toda que você está vendo lá desde o início. Então, todas as disciplinas, de maneira geral, do ensino médio e até depois, assim, né, dependendo do que você vai fazer, elas são continuações de tudo que você já viu na vida. Então, ela tem uma carga de coisa nova, mas ela tem toda uma bagagem de coisa que você já viu ao longo dos últimos 10 anos, 10, 11, 12 anos. E a programação não. Aqui eu estou assumindo que você tem bagagem nenhuma de programação. Então é isso que torna o curso não difícil. Não é porque o assunto é difícil, mas é porque o assunto é completamente novo. Tá? Então você chega e vai ter um baque ali daquela coisa. Não, eu nunca vi isso na vida. Eu não estou entendendo nem as palavras que o Leandro está falando. Por quê? Porque tudo é novo. Então, essa novidade é que traz um pouco de dificuldade para o curso, mas não porque o assunto é difícil. Tá? Só que uma coisa eu posso garantir, é grande. Tá? É grande. São muitas aulas, bastante tempo de vídeo, né? A distribuição das aulas é mais ou menos por volta de 4 horas de vídeo semanais. Mais ou menos, tá, gente? Só para falar com vocês. Senão vocês ficam esperando 4 horas sempre, e não é assim. É mais ou menos 4 horas. 4 horas a 4 horas e meia semanais de conteúdo. Então, é bastante, né? Levando em consideração que vocês não têm uma disciplina só. Então, você tem que gastar aquele tempo das outras também. Então, tem muito trabalho. Imagina se você assiste 2 vídeos essa semana. Se você assiste 2 vídeos essa semana, no final deles já tem exercício para fazer. Então, você já tem pelo menos 2 listinhas de exercício para fazer. Tá? Então, tem uma boa quantidade de trabalho. Só que é o seguinte, isso vai ser recompensado, tá? A sua dedicação e o seu esforço. Boas notas.
que acontece? Essa bolinha está aqui, eu sempre gosto de falar dela também, porque a sua nota ela não necessariamente ela reflete o seu aprendizado. Tá? Tem gente que é muito bom em tirar notas altas, mesmo sem ter aprendido quase que nada. Ela aprende a forma como o professor dá as questões, ou ele aprende, inclusive, que o professor repete a prova, então ele pega a prova anterior, resolve, tira nota alta. Tá? Então, assim, a nota ela não necessariamente ela reflete o seu aprendizado. Tá? E da mesma forma que tem gente que está entendendo as coisas, mas na hora que chega na prova e tudo, a pessoa começa a tremer na base ali e dá até dor de barriga na pessoa, fala, nossa, não consigo. A pessoa se sente mal em ser avaliada. E aí, quase sempre ela tira notas ruins. Então, o processo de nota, ele não necessariamente ele reflete o seu aprendizado, mas é o sistema que nós temos. Eu tenho que avaliar e distribuir nota para você. Tá? E na média, ela funciona bem, porque se não funcionasse bem, já tinha sido eliminado. Tá? Então, assim, na média, funciona bem. Claro que tem uma ou outra exceção, tá? Você pode estar em um dos extremos, mas a ideia é que você esteja ali na metade. Então, o seu esforço, ele, em geral, é compensado com boas notas. Para quem tem o dom para fazer tal coisa, em geral, a pessoa tem que esforçar menos. Tá? Eu vou dar exemplos aqui, eu gosto de falar de mim porque eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, não tem nada de demais. Mas, por exemplo, se eu tivesse que fazer um curso de desenho, nossa, mas eu teria que me esforçar, desenhar dia, noite, de tarde, de madrugada, e ainda arrumar um tempo num universo paralelo aí para eu poder me dar bem numa disciplina de desenho, tá? A mão livre, né? Assim, desenho técnico eu consigo fazer. A mão livre. Porque eu realmente não tenho esse dom. Então eu teria que me esforçar muito para ter boas notas. Enquanto tem gente que o cara já. Antes do menino falar papai ou mamãe, ele já está com o giz de cera na mão, desenhando e fazendo desenhos mais bonitos que eu faço até hoje. Pra vocês terem ideia do meu nível de desenho, os meus animais continuam com 4 patas paralelas, entendeu? Aonde é que. Qual foi a minha idade que eu parei de aprender a desenhar, entendeu? De desenhar um animal com 4 patas paralelas, isso aí deve ser com 3 anos de idade, 4 anos de idade, sei lá, e continua até hoje assim. Então, assim, estou falando essas coisas, mas o esforço da gente, tá, em geral, ele é recompensado. Claro que para as pessoas que têm mais dificuldade, tem que esforçar um pouco mais. Aqueles que acham mais fácil, esforça menos e consegue ter um resultado semelhante, tá bom? Agora, o seu esforço e a sua dedicação certamente vai impactar em você ser um bom programador e excelente profissional. Isso é fato. Principalmente interação com outras pessoas. Acho que isso é importante. Tá? Tem pessoas que são brilhantes, mas elas não conseguem interagir com outras pessoas. Isso dificulta um pouco o trabalho do programador, principalmente para quem está começando. Quando a pessoa já tem mais experiência e tudo, é mais fácil, tá? Ela provar o conhecimento dela. Mas no início, acho que é bastante importante essa questão de interação com as pessoas, trocar experiências e tudo. Se você aprender tudo ali do zero, sozinho, sem interagir com ninguém, vai tornar seu trabalho extremamente árduo, tá? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Eu posso desenvolver um app para fazer as provas para mim ou isso seria colar? Então, se você fizer um app para fazer a prova para você, em teoria, você já está melhor do que o requisito mínimo. Então, eu acho que é válido. Né? Pensando bem.
Então, eu também acho que não seria ilegal não, porque você já está mais na frente, né? Então, aí colar seria compartilhar o app. Sim, aí nesse caso, sim. Se você faz o app para resolver um problema para você, eu acho que é válido. Mas se você pega o de outro ou passa para outro, aí já não é válido. Né? Mas você fazer um programa para resolver o problema para você é justamente o que a gente quer. É esse o nosso objetivo. Concorda? Então, não preocupa não. Vamos lá. Como me encontrar? Infelizmente, só virtualmente. Tá bom? Pode mandar e-mail para mim, que é o leandro@teiacoltec.org. Depois eu vou passar para vocês e-mail do monitor e tudo, mas pode mandar e-mail para mim, tranquilo, que eu olho sempre. Entregar lista e trabalho sempre no Classroom. Sempre, sempre, sempre. Não precisa me mandar e-mail com trabalho, não. Ah, não consegui colocar no Classroom, então estou te mandando e-mail. Não. Para mim, você mandar no e-mail é a mesma coisa de não mandar. Você tem que subir no Classroom. Lá é a plataforma, lá onde eu coloco a nota, onde eu registro sua atividade. Se você mandar no e-mail, não tem nem, vamos dizer, aquele comprovante de envio. Tá? Porque no Classroom, na hora que você coloca lá e submete, fica registrado que você enviou. Tá? É a sua garantia ali no Classroom, independente de eu ler ou não. Então, se você chega e manda um e-mail para mim, o e-mail foi parar no spam, supondo, tá? O e-mail foi parar no spam. Passou 30 dias, eu não vi, ele apagou. Entendeu? Então não é garantia que você entregou. Porque ele não está registrado em nenhum lugar, ele vai sumir depois de 30 dias. Agora lá no Classroom não, é garantia. Tá bom? Vamos ver aqui. Ah, tá. Isso aqui é assunto do restante aqui. Então, beleza. Aqui, ó. Fiquem de olho no Classroom. Aí agora eu vou mostrar para vocês esse ambiente aqui do Classroom. Para quem já entrou, já viu que eu já fiz algumas postagens aqui. Tá? Inclusive, tiveram acesso a esse link que vocês estão agora assistindo a aula tudo. Eu tinha colocado aqui errado que a aula era às 16 horas e o Leandro entrou às 16 horas, falou do horário, eu falei, cara, mas você tinha que estar na escola, né, nesse horário. Ele falou, não, sou do subsequente. Eu falei, tal. Aí eu vim aqui e editei, entendeu? Então eu tinha colocado errado às 16 horas. As nossas aulas são sempre às terças-feiras, 19 horas. E aqui já tem a data de todas as nossas aulas. Assim como elas estão aqui, elas também estão no calendário. Tá? Então, o que acontece? Sempre que uma atividade é marcada, ela vai parar no calendário. Então, não deixem de olhar o calendário da disciplina. Igual aqui, ó, os alunos do diurno já têm até as 18h30, tá? Até as 20h30, até 8h30. Então, os alunos aqui do diurno, eles já têm uma atividade para entregar agora na quinta-feira. Tá? Então, fiquem de olho no calendário, porque sempre que for postado alguma coisa com data e tudo, ela vai parar no calendário. Tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira aba aqui, ela funciona como se fosse uma timeline. Não precisa preocupar não, viu, o Wallace? É igual eu falei, se por acaso você não puder assistir o início da aula, ou o final, alguma coisa, não esquenta a cabeça. As aulas são gravadas e eu sempre subo no YouTube. Tá? Então, não consegui, não posso ficar aqui até 8h30. Não tem problema não, você pega o finalzinho da aula depois. Tá? Então, olha só, essa primeira abazinha aqui, isso funciona como se fosse uma timeline. Tudo que eu vou fazendo, elas vão sendo colocadas aqui exatamente na ordem, tá? Eu nem consigo trocar a ordem das coisas que estão aqui. Então, apareceu nessa ordem, é a ordem com que as coisas foram sendo inseridas aqui na disciplina. E aí, toda vez que eu tiver um aviso, alguma coisa, eu coloco aqui, ó. Tá? Eu venho aqui e escrevo e vai aparecer para todos os alunos. Eu nunca mudo isso aqui. Ó. Bom,
Então, eu sempre coloco para todos os alunos e vai aparecer no mural de todo mundo. Essa segunda abinha aqui é onde as coisas já estão categorizadas. Aqui eu já organizo, eu posso trocar a ordem e tudo. A visão das coisas que eu tenho não é igual à visão que vocês têm, tá? Então, se vocês estiverem acessando e a sua tela estiver levemente diferente da minha, não precisa preocupar, tá? Porque nós temos visões diferentes. Mas a ideia é o seguinte, aqui o módulo 1 é onde eu vou colocando as aulas, os vídeos, tá? Os slides, tudo vai sendo inserido nesse módulo 1 aqui. Okay? E essa coisa geral aqui é porque ela serve para você utilizar quase que o tempo inteiro. Então, por exemplo, local das aulas síncronas. Eu já tinha colocado, foi a minha primeira postagem, né? Sobre esse link aqui onde a gente está tendo essa aula. Como ver o código colorido no Notepad++, que é uma coisa que vocês vão ver a partir da aula 1, que eu já vou disponibilizar para vocês hoje, porque ela já está gravada. Vocês vão ver que eu utilizo o Notepad++, que é uma ferramenta de editor de texto. Tá? Não é obrigatória, tá? Não é, mas é um bom editor de texto, eu gosto muito. Inclusive, eu fiz uma linguagenzinha para ela, para que você consiga fazer seus códigos aqui e ver ele colorido. Que é justamente o que está escrito aqui, ó. Como ver o código colorido no Notepad++. Tá? Para que você não veja ele assim, ó. Tá vendo? Preto. Tá? Se você selecionar a linguagem que eu criei, você vai vendo as coisas coloridas. Entendeu? É para isso. É obrigatório? Não. Ah, e se eu quiser fazer em outro editor ou ver tudo preto e branco? Vontade sua. Mas eu acho que isso aqui ajuda a visualizar. É por isso que eu fiz. Aqui está a explicação. Só serve para o Notepad++? Sim, só serve para o Notepad++. Se você quiser usar outro editor, à vontade de vocês. Mas para ver coloridinho aqui do jeito que eu fiz, só nesse editor aqui. Para instalar ele é só avançar, 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 avançar. E depois, como colocar ele colorido, eu fiz aqui um tutorial mostrando aqui passo a passo do que tem que fazer. E o arquivo que você tem que colocar nele para que ele fique colorido. Tá? Vamos lá. A partir da aula 4, tá? Então não precisa se preocupar, mas eu já coloquei aqui de uma vez. A partir da aula 4, nós vamos utilizar um compilador, tá? E eu uso o Visual Studio. Não é o Visual Studio Code, é o Visual Studio. Que eu, Leandro, adoro, tá? Eu. Então o que acontece? Todos os exemplos que vocês virem eu fazendo, todas as aulas, os vídeos que eu gravar, tudo com relação a C, vocês vão ver eu utilizando o Visual Studio. Vou até abrir ele aqui, ó. Tá? Vou abrir aqui um arquivinho só para vocês terem uma ideia. Então tá aqui, ó. Essa é a minha ferramenta de desenvolvimento, tá? É a ferramenta que eu gosto de usar. É a ferramenta que eu uso há muitos anos, então eu tenho um certo domínio sobre ela. E ferramenta boa é aquela que a gente sabe usar, né? Então o que acontece? Se você tiver alguma dúvida com relação ao Visual Studio, eu posso te ajudar. Mas se você quiser usar outra ferramenta, igual alguém perguntou se pode usar o NetBeans, beleza, pode usar o NetBeans. Posso usar o VS Code, né, que é o Visual Studio Code? Pode. Pode usar. Não tem, aqui não tem obrigatoriedade de usar o Visual Studio para poder fazer os exercícios. Não.
A diferença é que se você usar o Visual Studio, eu consigo te ajudar e você vai conseguir acompanhar exatamente as coisas que eu faço no vídeo, porque as coisas que eu faço no vídeo, eu faço usando o Visual Studio. Tá? Então, ao invés de você ter que mapear essa coisa que eu estou fazendo em outra tela de outro programa, você consegue fazer exatamente na tela do Visual Studio que você tem na sua casa. Então, não é obrigatório. Eu já falo sobre isso daí, tá, gente? Um segundo. Então, é o seguinte. Essa é a minha ferramenta de desenvolvimento. Não é obrigatório. Tá? Eu não quero usar o Visual Studio, quero usar CodeBlocks, quero usar NetBeans, quero usar Eclipse, quero usar outras coisas. À vontade. Tá? Isso aqui a gente só vai usar a partir da aula 4. Mas eu já coloquei aqui para que vocês consigam já ter ideia das coisas que nós vamos usar. O Wallace está falando que usa o CodeBlocks ali. Eu usei o CodeBlocks um tempo, mas eu posso te garantir uma coisa, viu, Wallace? Eu usei o CodeBlocks, eu usei o DevCpp, né, que é o Dev C++, usei diversas ferramentas de desenvolvimento. Nenhuma delas me deu o poder e a facilidade de uso que eu tenho com o Visual Studio. Tá? Então, não é que eu estou querendo catequizar vocês para usar o Visual Studio, não. Mas ao longo desses anos, sempre que eu posso programar no Visual Studio, eu programo. Igual eu falei, né? Ferramenta boa é aquela ferramenta que a gente sabe usar. Então, como eu sei usar o Visual Studio, eu gosto de usar o Visual Studio. Então, eu uso ele para C, para C++, para Python, para C Sharp. Assim, tudo que eu posso fazer no Visual Studio, eu faço no Visual Studio. Tá? A única exceção é quando eu dou aula de Java, que aí eu uso o NetBeans. Eu não consegui fazer o Visual Studio funcionar tão bem para Java quanto eu consigo fazer no NetBeans. Então é a única exceção. Mas não é obrigatório. Eu só estou mostrando para vocês aqui na aula introdutória as coisas que eu utilizo. Então, para poder fazer as coisas de algoritmo, que é da aula 1, tá? Que eu vou postar daqui a pouco, as coisas da aula 1 eu faço no Notepad++. Assim como eu vou fazer da aula 2 e assim como eu vou fazer da aula 3. A partir da aula 4, eu já vou usar o Visual Studio, que é o nosso ambiente de programação. Então, basicamente, você precisa de um compilador. Tá? Que vocês vão ver a partir da aula que for esse o assunto, mas só estou falando algumas palavras-chave aqui, porque daqui a pouco vocês vão começar a trombar com ela. Então, o compilador é o programinha que vai pegar o seu código-fonte e vai transformar no programa propriamente dito. E eu uso esse cara aqui. Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, ele tem editor, ele tem depurador, ele tem compilador, ele tem tudo nele. Então, eu não preciso sair dele para poder fazer nada. Versão do Visual Studio. Eu utilizo o Visual Studio 2015 Community. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Microsoft Visual Studio Community 2015. Por que eu uso a 2015? Porque foi a última versão que eu precisei atualizar para poder fazer as coisas que eu mexo. Então, tem versões mais novas? Tem, 2017, 2019, talvez tenha mais novas aí e tudo. Mas não tem nada que eu precisei fazer ao longo desses anos todos, desde que eu instalei o Visual Studio 2015, que eu precisei atualizar. Então eu uso 2015 só porque ele já está instalado há muitos anos aqui no meu computador. Só por conta disso. Eu quero instalar 2017, beleza. Eu quero instalar 2019, beleza. Aí é 2015, beleza. 2013, não posso te garantir. Tá? Isso eu não posso te garantir. Porque eu não lembro a razão pela qual eu troquei pelo 2015. Tá? Eu fiz isso há tantos anos que eu não lembro mais o motivo. Entendeu? Então talvez eu tenha trocado pelo 2015, o 2013, porque eu usava antes do 2013. Talvez eu tenha trocado o 2013 pelo 2015, porque faltou alguma coisa no C que eu usava. Mas eu não lembro a razão. Então eu não posso te garantir que de 2013, 2015 para trás, então 13 e por aí vai, que serve. Mas eu posso te garantir que de 2015 para frente serve.
A única coisa que vocês têm que ficar atento durante a instalação, eu vou até escrever aqui, ó, é que vocês vão ter que marcar a opção. Não está exatamente nessas palavras, tá? Porque eu não lembro as palavras. Mas é assim, desenvolvimento C++ desktop. Tá? Tem essas palavras aqui. Durante a instalação, vocês têm que marcar o checkbox desse item. Porque o Visual Studio, desde 2015, ele não vem por padrão disponível para você programar em C para ele não, tá bom? Não vem. Então, se você não chegar lá e marcar essa opção, colocar um X nela, Então, a forma como está escrito é igual eu falei, eu não lembro exatamente. Mas durante a instalação, você vai personalizar a instalação e vai procurar a opção que está lá com algo relacionado com isso aqui, ó, desenvolvimento de C++ desktop. Tá? É muito semelhante isso aqui. Eu só não lembro exatamente as palavras, porque ela pode estar de um jeito em 2017, ela pode estar do outro jeito em 2015, ela pode estar de outro jeito em 2019, mas a essência é isso daqui. Tá? Vamos fazer uma pesquisa rápida na internet aqui para ver como é que aparece. Vamos ver se tem alguma imagem. É porque é o seguinte, aqui, ó. Se você não marcar essa opção durante a instalação, não aparece isso aqui, ó. Tá? É por conta disso. Tá? Então você tem que marcar o desenvolvimento em C++ durante a instalação. Senão não tem essa opção. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é muito antigo, né? 2008. Ah, mas aqui, ó, tá vendo? Ó? Desenvolvimento C++. É alguma coisa muito semelhante a isso aqui. Vocês vão... aí, ó, o Wallace falando que no CodeBlocks também foi assim. Tá? Então, assim, por padrão, ele não vem habilitado. Você tem que colocar essa opção durante a instalação. Tá? É a única ressalva que eu tenho para fazer para vocês. Porque no Visual Studio, se você der avançar, no final você não consegue programar em C++. Tá bom? O que mais? Deixa eu ver aqui mais avisos. Outra coisa, vamos lá. Aqui tem um vídeo explicando como que cria um projeto no Visual Studio, mas não precisa ver agora, lembrando que nós só vamos usar a partir da aula 4, tá? É um videozinho que eu já fiz há muitos anos. Bom, aí, pessoal, nesse vídeo... tá? Então, não precisa ver agora, mas já está aqui disponível. GitHub. Muita coisa que eu faço, eu disponibilizo no GitHub. Então, aqui tem coisas que eu já fiz durante a disciplina de AEDS, que é Algoritmo de Estrutura de Dados, coisas da disciplina de Introdução à Programação, inclusive a solução dos exercícios. Então aqui, ó, soluções de exercícios, eu vou falar sobre isso. Tá? Me deem mais alguns minutos, eu não vou conseguir terminar 8h30, não. Me dê mais alguns minutos, mas eu gostaria que essa primeira aula aqui ficasse tudo muito esclarecido. Tá? Mas tem aqui os extras, inclusive um negócio aqui ó, do Visual Studio, o negócio do Notepad++, como ver o código colorido, o link para aquele vídeo que eu acabei de mostrar. Tá? Então, o GitHub é um lugar onde eu coloco muito código que eu faço, solução de exercício e tudo. Eu acho que é uma boa referência quando você não estiver conseguindo fazer alguma coisa, já tentou tirar as dúvidas e tudo, ou que você já tenha feito o exercício e você queira uma referência para comparar. Não é para você apagar o seu e fazer igual ao meu, não. Tá? Isso aqui é um guia de boas práticas, porque como eu quero que vocês façam bem feito desde o início, eu tento, sempre que eu faço as minhas soluções, eu tento fazer da maneira mais caprichada possível. Tá? Então aqui, ó, solução do exercício da primeira aula. Tá bem caprichado.
Ah, solução do exercício da aula 2. Tá bem caprichado aqui. Então, todos os exercícios que eu passo, as soluções dos exercícios, eles já estão aqui. Eu falei assim, professor, então é muito fácil. Então, 50 pontos eu já tenho. O que acontece? Deixa eu falar sobre os exercícios. Se você chegar aqui e pegar o exercício que eu já coloquei em resposta, você não está enganando a mim. Você está enganando a você mesmo. Porque não foi você que fez o exercício. Então, por mais que você esteja achando que está sendo esperto de ter feito a cópia do exercício que eu já disponibilizei a solução, tá? Você não está sendo, porque na verdade você está pegando a solução do exercício e você não sabe fazer. Outra coisa, quando eu bater o olho no seu exercício, eu sei que não foi você que fez. Tá? Porque o jeito que eu coloco aqui é com muito carinho, muito capricho e com alguém que já tem alguns anos de programação. Para que seja justamente um norte para vocês programarem. Então é muito difícil uma pessoa que está começando escrever exatamente da forma como eu escrevo. E vocês vão acostumar também, isso ao longo da vida de vocês, não é de agora, mas é que é o seguinte, o código da gente tem a carinha da gente, tem o DNA da gente, sabe? Quando você bate o olho naquele código, se for de alguém conhecido, você sabe que foi aquela pessoa que fez. Então, quando eu bato o olho no código, que fui eu que fiz, eu sei que aquele código foi eu que fiz. Tá? Não significa que você não possa olhar o exercício. Se não fosse para olhar, não estava aqui. Tá? Não é isso. É mais uma referência. Agora, uma coisa eu posso garantir para você. Se você pega as soluções dos exercícios e envia, você ganha os pontos dos exercícios, mas você não consegue fazer os trabalhos. Porque os trabalhos não têm as soluções aqui. E os trabalhos, eu invento os trabalhos. E o trabalho é uma mistura desses exercícios. Tá? Não dessas coisas, mas você tem que pegar as coisas que você aprendeu fazendo exercício. Então você não está me enganando. Então, no final de cada slide, tem um exercício. A solução do exercício está aqui, ó. Igual se você chegar e olhar a aula 4, está aqui, ó. A solução da aula 4, que eu fiz em 17/4/2019. Tá vendo? Então tem mais de 2 anos que esse negócio está pronto. Tá? Então, assim, o exercício mudou? Não, o exercício não mudou. Por que o exercício não mudou? Que é para alguém não copiar? Não, porque não é esse o objetivo. Tá? Para mim não é esse o objetivo. Eu quero que você pegue o exercício, que você tente fazer o exercício, você conseguindo ou não conseguindo fazer o exercício, você envie a parte que você fez, que você tente e que você tenha uma referência para tirar a sua dúvida, vir e falar assim, esse ponto eu errei, ou então eu fiz isso tudo certo, está faltando um pedacinho, tem aqui uma referência. Tá? Então é assim que eu sigo a minha linha aqui da disciplina. Como eu falei, pegando as coisas daqui, vocês não estão me enganando, tá? Porque eu vou ver que você pegou daqui. Tá? E eu estou mais interessado que você aprenda, não que você copie. E aqui tem coisas de outras disciplinas. Tipo assim, aqui uma simulação de um conversor analógico e digital e digital analógico, a disciplina de introdução a sistemas lógicos, quando eu dei ela, alguns módulos de VHDL, que também é da disciplina de introdução a sistemas lógicos. Então aqui no GitHub, tá? github/elmaia/coltec, tem muita coisa útil para vocês aqui, ó, que eu já coloquei o link. Meu canal no YouTube, deixa eu abrir aqui. Ou você clica aqui no canal do YouTube, ou então você chega lá no YouTube e pesquisa Professor Leandro Maia. Tá? É esse primeiro canal que aparece aqui. Então, todos os vídeos que eu já fiz, até vídeo aleatório, eu tenho uma playlist aqui que chama Vídeos Aleatórios. Tá? Negócio de solda. Todos os vídeos que eu já fiz, eles estão disponibilizados aqui de alguma forma. Dá uma mexida aqui, que tá tudo aqui. Aula de introdução à programação. Aqui, ó. Todas as aulas de introdução à programação que eu já dei na vida, dia e horário, estão aqui. Ó. Inclusive, as aulas que eu vou dar para vocês.
tá? Vão estar todas disponibilizadas aqui. Então, precisa de assistir outra aula? Não. Mesmo que seja uma aula repetida para mim, a aula ela não é repetida para você. Então eu vou chegar aqui e vou dar aula de novo para vocês, como se vocês não tivessem visto a aula de outra turma. Tá bom? Então não precisa assistir outra aula não, mas de qualquer forma tá tudo aqui. Você tá em dócil, doido para poder assistir uma aula? Vem aqui e assiste. Dê o like, ativa o sininho. Outra coisa, meus vídeos, nenhum deles são monetizados, tá? Nenhum. Não tenho intenção de ganhar dinheiro com o YouTube, nada disso. Minha função é ser professor e eu recebo para ser professor. E os vídeos que eu estou dando nada mais é do que aula que eu já recebi para dar aula, tá? Então, aqui eu não tenho que ganhar mais dinheiro com isso aqui não. Mas o que acontece? Uma coisa que eu não acho legal é um dislike sem razão, sabe? Por quê? Quando a pessoa dá um dislike de alguma coisa, ela não passou nenhuma informação para a pessoa que fez o vídeo. Então vamos supor, eu fui e dei um like, significa que eu gostei. Eu gostei da forma como foi apresentado, eu gostei do conteúdo, eu gostei, eu dei like. Mas se eu dou um dislike, e aí não tem a justificativa, por que você não gostou? Eu acho que o cara fica sem o feedback, sabe? E não precisa dar o feedback aqui, não. Só falando com vocês. De inscrever, de dar like, dislike, tem obrigatoriedade de nada disso. Mas, aqui na plataforma, tá? Não aqui no YouTube, é porque eu estou mostrando para vocês aqui o canal com todos os vídeos, as coisas aqui de outras disciplinas, tipo aqui de AEDS, ó. Tá vendo? Tudo aqui. Aqui, antes de falar do negócio, então, feedback é importante, mesmo sendo negativo. É isso que eu acabei de falar. Quando a pessoa vai e simplesmente fala que não gostou e não fala por que ela não gostou, sabe, deixa o cara sem norte, entendeu? Não contribui em nada para a evolução das pessoas. É o que eu chamo de crítica sem ser crítica construtiva. A crítica construtiva ela tem que ser dada. Eu falo assim, olha, eu não gostei disso e tudo, por essa e essa razão, e pronto. Entendeu? Isso é uma crítica construtiva. Você não tem que agradar todo mundo. Mas a pessoa que não agradou, pelo menos é interessante ela falar por que não agradou. De repente é uma coisa que realmente não está ok e você vai lá e dá uma modificada, tá? Canal do Discord. Para quem usa Discord, o link do Discord está vencido? Eu vou atualizar ele então, tá? Eu vou mudar ele então. Mas é o seguinte, o Discord é um lugar para vocês discutirem entre vocês. Eu raramente apareço no Discord. Então não fique esperando mandar uma mensagem para mim lá no Discord. Não, eu tô lá no canal, tá? Mas não fique esperando mandar uma mensagem para mim lá no Discord e eu ver e responder lá não. É mais para vocês. Se eu tiver online em algum momento lá e estiver interagindo, qualquer coisa lá, beleza. Mas é mais para vocês mesmo. Ok? Vamos lá. Esse slide 0 aqui, que eu acabei de falar, já está aqui. A aula está sendo gravada. Assim que eu termino a aula, eu subo ela para o YouTube e coloco o link aqui. Tá bom? Esse negócio de futebol, melhor nem discutir, viu, Wallace? Mas vamos lá. Então, todas as aulas aqui eu coloco. Então é o seguinte, eu vou mostrar da outra turma para servir de guia para vocês. Igual, olha só. A outra turma já tem o formulário de avaliação, igual o de vocês, tá? Já tem a aula 0. Só que a aula 0 deles já tem um vídeo do YouTube. Tá? Que vocês não têm, porque o vídeo está sendo gravado agora, nesse momento. Depois ele vai ter. Eles já tiveram a aula 1 hoje. Não, hoje não. A aula 1 que eu gravei, tá? Já colocaram, inclusive, com a discussão da aula de hoje.
Os exercícios da aula 1, são para serem entregues à quinta-feira. E aqui, ó, isso daqui é que é o guia para vocês. Aula 2 e aula 3. Já tem os slides da aula 2 e aula 3, mas não tem a aula. Significa que você pode olhar o slide, claro, ele está aqui disponibilizado. Você pode ver o slide, mas você não tem obrigação de fazer nada que está aqui. Bom? As tarefas, elas só são para serem realizadas assim que eu der a aula sobre aquele assunto. Então, se você abrir a aula 2, estou só mostrando a outra turma, tá? No final da aula 2 tem exercício. Aqui, ó. Esses exercícios, eles não têm obrigação de fazer por enquanto. Inclusive, nem tem lugar para enviar o exercício. Tem o do exercício da aula 1, porque eu já dei a aula 1. Então, se chegar aqui, ó, vocês vão ver daqui a pouco, porque no final aqui eu vou colocar. Eu já vou colocar a aula 1 e já vou colocar o link do vídeo da aula 1. Porque eu já vou ter disponibilizado a aula 1. Tá? Porém, se eu chegar e colocar da aula 2 e não tiver dado a aula 2, vocês não têm que fazer o exercício. Então, acompanhem isso daqui. Ó. Só tem que fazer o exercício quando eu colocar o lugar para enviar o exercício, igual aqui, ó. Tá? Igual aqui, ó. 20 pessoas já entregaram e 18 ainda não. Então, só quando eu colocar para fazer o exercício, igual eu vou fazer daqui a pouco, e quando tiver a aula do exercício. A aula daquele assunto. Então, mesmo que eu coloque um slide aqui, se não tiver aula, não tem que fazer. Tranquilo? Até aqui tá ok? Que eu vou falar dessa última coisa aqui, ó, do formulário de presença e avaliação. Beleza. Olha só, todas as aulas que eu der, seja elas síncronas ou não, igual, por exemplo, essa aula aqui de hoje é síncrona. Já estou terminando. Inclusive, já até estourei o tempo aqui, mas já estou terminando. Essa é uma aula síncrona. Ela vai estar aqui para você lançar a sua presença. Uma aula que eu disponibilizar, mesmo que ela não seja síncrona, ela também vai estar aqui para você lançar. Então, sempre que você fizer uma atividade, você lança ela aqui. Não é fazer a atividade resolver questão, não. É assim, fazer atividade, aula 1. Eu assisti a aula 1, já estudei, já entendi o assunto e por aí, eu venho aqui e lanço, tá bom? Então, vou mostrar para vocês o formulário. Olha, sempre que você tentar preencher esse formulário aqui, você tem que estar logado na conta do Coltec, né, do TEIA Coltec, senão você não consegue preencher esse formulário. Você vai colocar aqui seu número de matrícula. Qual que é a atividade que você quer fazer o registro? Só tem uma atividade por enquanto. Tá? Só uma dúvida, o exercício da aula 1 já será cobrado? Sim, porque eu vou postar hoje, João. Então vocês vão ter uma semana para fazer. Eu explico para vocês daqui a pouco com relação a isso aqui. Tá? Então, todas as vezes que eu colocar alguma coisa nesse formulário aqui, vocês têm uma semana para poder registrar aquela atividade. O que significa você ter uma semana para registrar aquela atividade? Significa que você tem uma semana para assistir aquela aula e contar como presença. É como se na sala de aula, tá, eu fizesse chamada nos 10 primeiros minutos, vamos dizer assim. Você chegou nos 10 primeiros minutos, você respondeu chamada, eu te dou presença. Se você sair depois, eu não vou lá te dar falta. Tá? Então, essa uma semana que fica aberto esse item aqui, é que você tem uma semana para lançar que você assistiu essa aula. Professor, mas passou uma semana e eu não consegui assistir. Não tem problema. Você passou uma semana e não conseguiu assistir, o que acontece? Você vai receber falta nessa... Isso, é só copiar e colar, exatamente. Então você vai receber falta, mas depois você assiste a atividade. Só que aí você recebeu falta. É o equivalente a eu fazer chamada no início dos 10 primeiros minutos, no início da aula, os 10 primeiros minutos, você chegou com 15 minutos. Eu não vou te impedir de assistir a aula, porém você já recebeu falta, tá? Então, para que esse negócio aqui não fique
avacalhado para qualquer pessoa marcar a qualquer momento e deixar para fazer as coisas só no final, a atividade fica aberta por uma semana. Então, vamos supor, eu estou dando essa aula aqui agora. Você tem uma semana para registrar sua presença aqui. Se chegar início da quarta-feira da semana que vem, você não lançou sua presença aqui, você recebeu falta. Significa que você não assistiu o vídeo? Não significa. Você pode ter assistido o vídeo. Mas se você não lançar aqui, não tem como eu saber. Então você recebe falta. Então, todo vídeo, tá, que vocês assistirem, toda aula síncrona, qualquer coisa, você vem aqui, entra aqui, tá vendo? Escolhe a atividade, quanto tempo você gastou para fazer essa atividade, tá? Quando você fez, se você achou o conteúdo interessante, se ele foi apresentado de forma adequada, depois que você assistiu aquilo dali, porque eu estou assumindo que você não sabia antes de assistir a aula. Depois que você assistiu, como que você avalia o seu conhecimento sobre aquela aula? Ah, então assisti, entendi tudo, beleza. Melhorou bem. Então antes eu não entendia nada, melhorou bem. Ah, não, eu assisti e piorou. Depois de ter assistido a aula, ficou pior do que antes de assistir a aula. Então você vem aqui e coloca, piorou muito. Tá? Mas a intenção é que eu consiga saber o que vocês estão seguindo das aulas aí. Aqui, seu espaço. Fique à vontade para fazer suas críticas e sugestões. É totalmente anônimo isso daqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Aqui você pode escrever o que você quiser, tá bom? Eu acho interessante, viu, Alice? Acho interessante sim, estudar inglês. Ajuda bastante, porque a maioria do conteúdo está disponibilizado em inglês. Inclusive, se você olhar, eu não sei se você reparou, mas todas as minhas ferramentas estão em inglês. Aqui, ó. Tá vendo? Todas elas estão em inglês. Não é porque eu saiba mais inglês do que português. Muito pelo contrário, claro que não. Mas o que acontece? Por que eu deixo as minhas coisas em inglês? Porque é muito mais fácil achar ajuda sobre aquilo em inglês. Então, você está acompanhando, está vendo um tutorial, está vendo qualquer coisa, o cara está clicando naquelas coisas em inglês. Então, o menu dele está com aquelas palavras, aquele jeito, naquela posição, tudo. Então, eu tento deixar todas as minhas ferramentas da forma como ela é mais apresentada na internet, que é em inglês. Tá bom? Então, assim, ajuda bastante. Mas voltando aqui. Então, aqui você pode escrever à vontade. Não esqueçam de marcar essa última opção aqui, ó, me enviar uma cópia das respostas. Por quê? Depois que você lança, se você não marcar isso aqui, me enviar uma cópia das respostas, você não vai lembrar se você já registrou ou não. E você tem que fazer isso aqui para cada atividade. Então é importante que você guarde uma cópia para saber, eu já lancei ou não. Tá? E aí deixa eu mostrar para vocês como que funciona isso aqui já populado. Tá? Vou mostrar aqui. Ó. Só para vocês entenderem a dinâmica. Toda vez que vocês preenchem esse formulário, chega uma resposta para mim. Eu clico aqui em resposta e nada desses dois primeiros campos aqui me interessa. Tá? Isso daqui é apenas registro da atividade, porque eu tenho que lançar presença ou não para você. Então eu tenho que contar isso aqui. Tá? Isso daqui, à medida que vai tendo as aulas, a ideia é que isso daqui fique igualmente distribuído, né? Essa é a ideia, que a mesma quantidade de pessoas assista às mesmas aulas. Então, se chegar no final e tiver 8 aulas, a ideia é que isso aqui fique o mais próximo possível de 8 divisões iguais. Não é geralmente o que acontece, não, mas é a ideia. Essa questão, quando você realizou a atividade, é estatística para eu saber mais ou menos em que hora as pessoas estão fazendo as atividades. Tá? Se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, tudo. Isso aqui é apenas para fins estatísticos. Quanto tempo você ficou fazendo aquela atividade? Seja assistindo vídeo, se você assistir 1, 2, 3, 10 vezes, quanto tempo você gastou fazendo aquilo dali? Para eu ter uma ideia de quanto tempo vocês estão gastando para fazer as coisas.
Isso daqui, se você está achando o conteúdo interessante, e se essas barrinhas começarem a ficar aqui, é porque a coisa tá ruim, né? Então a ideia é que as barrinhas fiquem aqui no final. E as pessoas achem o conteúdo interessante. Mas observe que já tem gente que não acha, tá vendo? Ele foi apresentado de forma adequada? Não significa que toda vez que eu apresento, ele está adequado, não. Então, vocês têm que fazer críticas. Tá? Sobre o seu conhecimento. Se você estiver assistindo às aulas e estiver piorando o seu conhecimento depois de assistir a aula, tem alguma coisa errada. Ou com a minha forma de dar aula, ou com a sua forma de aprender do jeito que eu estou dando aula. Então, precisa ser avaliado. Então, essas coisas que eu estou mostrando aqui para vocês é para fins estatísticos, para depois eu informar para a escola, para o setor e tudo, como que as coisas estão andando. Aonde eu estou mais interessado? Eu estou interessado nesse ponto aqui, ó, que corresponde a essa parte aqui, aonde você coloca suas críticas e sugestões. Isso daqui é totalmente anônimo, tá? Mesmo que eu tenha condições de saber quem foi que respondeu cada coisa, eu não faço, tá? É questão de ética minha, tá? Mesmo que a pessoa esteja me detonando aqui, tá? Eu acho até bom não saber quando a pessoa me detonou, porque eu sou um ser humano como qualquer outro, então o que acontece? Eu ficar sabendo que a pessoa está me detonando e aí negócio, eu começo a olhar a pessoa com outro olhar. Isso pode influenciar na minha avaliação e tudo, então eu não gosto muito dessas coisas. Então, isso daqui, mesmo que eu tenha condições de saber quem deu cada resposta, eu não olho. Eu estou interessado no comentário de vocês. Tá? Então é esse aqui. Ó. Gosto mais de quando você começa a corrigir, me senti meio perdido com algumas coisas, mas responderam minhas dúvidas rapidamente. Depois dessa aula comecei a entender um pouco mais, então eu estou interessado nos comentários de vocês. Essas outras coisas são estatísticas. Essa daqui para poder contar a presença de vocês. É igual eu falei que fica aberto por uma semana, tá? Mas aonde eu estou interessado mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu leio. Para eu saber se eu estou indo no caminho certo. Tá bom? É isso, gente, que eu tinha de comentário e de coisas para poder falar nessa aula introdutória que eu já passei 20 minutos do prazo. Vocês têm alguma dúvida? Algo que eu possa ter esquecido de falar aqui? Deixa eu ir fechando aqui. Então, Charles, é o seguinte, eu pessoalmente prefiro aula presencial, tá? Como professor. Sei lá, acho que como aluno também, tá? Eu prefiro aula presencial. Eu gosto da interação com o professor, não que dentro da sala eu fique interagindo com o professor. Eu tô mais na classe das pessoas que ficam caladas do que as pessoas que ficam interagindo com o professor, mas eu acho que eu aprendo melhor assim, tá? E como professor, é ótimo quando o aluno interage com a gente, interrompe a gente na hora, que aí não tem um delay Você passou um tantão de coisa e depois o cara levanta a mão. Não, ele já te corta ali na hora, você já resolve, já sana aquela dúvida do cara na hora. Não tem que mandar e-mail, esperar eu responder, nem nada disso. Então eu gosto muito da aula presencial. Gostaria muito que ela voltasse o mais rápido possível. Claro que com segurança. Mas já me perguntaram que se a aula voltasse presencial, se eu teria interesse em voltar com as aulas presenciais. Eu já respondi que sim. Eu realmente gosto de estar na sala de aula. Tá? Deixa eu ver aqui. Na instalação do Visual Studio, eu seleciono C++ para mobile e desktop. Olha, você só precisa do desktop, mas se tiver a opção de mobile e você quiser, por enquanto só precisa para desktop, tá? E quando você estiver programando para mobile, não vai ser em C++. Então, se tiver a opção de mobile separado de desktop, não marque a de mobile. Eu já respondi, né? Tem algum exercício ou formulário? Formulário, sim. Já está até aqui, ó.
Aqui, ó. Você já vai registrar já. Não, eu acho que as dúvidas vão aparecer com o tempo mesmo, tá? Queria saber como vamos fazer os exercícios. Você vai fazer no editor. Tipo aqui, ó, o Notepad, igual eu mostrei. Eu vou disponibilizar a aula 1 para vocês daqui a pouco. Vocês vão assistir a aula 1. Vão tentar colocar as letras coloridas, as coisas, igual eu faço nos vídeos, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, vocês me avisem, claro. Essa primeira semana já tem atividade. Nós temos tão poucas aulas que eu não posso me dar o luxo de deixar passar uma semana inteira sem atividade. Não é que é a nossa primeira aula que, que eu posso perder uma semana, assim. Então eu já vou deixar uma atividadezinha para vocês, da aula 1. Então vocês vão ter uma semana para assistir a aula 1, fazer atividade e tudo, e aí as dúvidas vão começar a aparecer, tá? Normalmente, no primeiro momento, eu não entendo nada. Se me perguntaram o que foi tratado, então, é aquilo que eu acabei de falar, gente. Eu também sou dessa forma. Não tem nenhum problema, não tem certo nem errado. Formas de aprendizado são diferentes para cada pessoa. Igual tem lá, né, fazendo propaganda do Luciana Lana, né? Acho que é do Luciana Lana. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes, né? Então, assim, cada um aprende de um jeito. Não esquenta a cabeça, não. Se você achar que você aprende melhor aqui durante as aulas, beleza. Eu tenho que assistir os vídeos 2, 3 vezes. Ótimo. Não, eu aprendo melhor só lendo os slides. Ótimo. Cada um tem um jeito aqui de aprender e não tem um melhor do que o outro, não, tá? Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar, né? A gente já passou aqui um bocado do tempo. E vou disponibilizar a aula 1 para vocês, até para vocês já começarem a acostumar com alguma coisa mesmo, né, de conteúdo, porque isso aqui foi só a introdução. Pessoal. Beleza, então eu vou até parar aqui a gravação.